Então, vamos trazer um pouco dessa percepção pedagógica de como a educação digital traz a formação, a educação dentro desse processo de transformação do analógico para o digital, dessa mudança de mundo, né, que a gente vem passando. Como é que o profissional da advocacia, o profissional do direito, o profissional da medicina, o profissional da engenharia, passa por esse processo de transformação digital, dentro da educação, certo? Por que eu coloquei os painelistas aqui, inclusive o professor Rafael também, que está coordenando a mesa, para mostrar que isso mostra já um pouco do processo de transformação digital. Nós temos 4 profissionais que permeiam por áreas diferentes, são multi-interdisciplinares e discutem vários assuntos permeando por várias áreas. Essa é uma das grandes propostas da transformação digital, da educação digital. A gente não ficar concentrado a uma única formação, um único conteúdo, mas nós permearmos por diversas áreas, diversos assuntos, e trocarmos, compartilharmos conhecimento. Isso que a gente está fazendo aqui, que é o grande viés da educação digital, que nada mais é do que a educação tradicional que nós tínhamos, que não era tão compartilhada assim, porque nós não tínhamos. O mecanismo de compartilhamento qual era? Quadro, giz, mimeógrafo. Só da época cheirava aquela folhinha, né? Cheirinho de álcool, né? Coisa boa. Entreguei a minha idade, tudo bem. Mas hoje nós temos mecanismos tecnológicos digitais que nos favorecem ao processo de compartilhamento. E por que eu digo isso? Porque, ao mesmo tempo, ainda tem pessoas que lutam contra esse compartilhamento de conhecimento, de disseminação de conhecimento. Vivem dentro do invólucro próprio e querem ficar ali detendo conhecimento para eles. Mal sabem eles que eles estão entrando dentro de uma caixa e o buraco sem fundo. Não tem volta. Ou compartilha, ou se desenvolve colaborativamente, ou você vai ser descartado do processo globalizado em que o mundo vive e tem se transformado. Por isso que eu até coloquei os 3 assuntos que a gente vem tratando ali. Eles se interligam de qualquer forma, porque essa é a proposta da transformação dentro de uma educação digital. Você se transformar, você sair da caixa, da zona de conforto e entrar em outras áreas também, para se complementar. E esse contexto de complementação é que enriquece e que traz resultados positivos da educação, na advocacia, no direito, na computação e qualquer área a qual a gente trabalhe dentro desse formato. Bem, a educação digital nada mais é do que usar tecnologias da informação e comunicação para a gente desenvolver o processo de ensino-aprendizagem. Opa, parece tão simples, mas não é tão simples. Por quê? Porque muitos e muitos anos a gente, e ainda funciona, as nossas universidades, faculdades, centros universitários ou escolas, ainda funcionam naquele formato de séculos passados. Professor lá na frente, carteirinha, todo mundo sentado em fileira, onde o professor é provedor do conhecimento, e ele, eu até uso esse termo, vomita informações, vou usar porque até ele não dissemina, ele não troca, ele não compartilha, ele só vomita a informação e o aluno passivamente está ali só escutando. Gente, acabou. A educação digital não quer mais esse aluno e não quer mais esse formato. Ou a gente muda de forma disruptiva e transformadora, ou a gente tende as faculdades, universidades, escolas, com o intuito daqui a uns 10 a 15 anos de fechar as portas. Porque o aluno não vai sair do YouTube, ou do Facebook, ou do Twitter, para sentar numa sala de aula e escutar um professor blá, 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 sem ter interação nenhuma. Ele tem todas as mídias e todas as tecnologias em casa, no dia a dia. Por que eu vou para uma sala de aula pacata como essa? Eu não vou. Então, ou a gente modifica e se transforma, ou nós não vamos ter mais alunos em sala de aula. E eu estou desempregado, vou passar fome. Vou ter que buscar uma outra profissão. Então, assim, ó, é um contexto que precisa ser reavaliado realmente. Precisa ser revisto, certo? E as tecnologias da informação e comunicação estão aí, nos oferecendo os recursos de disseminação, de troca, de manipulação, para que a gente possa realmente construir uma educação digital, uma educação
tecnológica, aonde o protagonista do processo não tem que ser mais nós, professores, mas sim um aluno. E nós sermos apenas mediador do processo. Direcionarmos esse aluno a construir uma trilha de formação de competências, a qual ele se interesse, para que ele tenha motivação para ser um bom profissional com diferencial e competência. E não simplesmente seguir uma matriz curricular, de repente, de um curso formatado por uma DSN, que a gente tem que revisar também, simplesmente engessada, aonde a gente não tem estímulo nenhum para continuar, às vezes, fazendo uma graduação. Ainda mais uma graduação de 4, 5, 6 anos. Será que vale a pena tanto tempo? Não estou dizendo que não vale também. Depende muito do contexto de cada um. Mas assim, ó, vocês já observaram como os tecnólogos vêm crescendo e os bacharéis e as licenciaturas meio que... Nada contra, não estou falando se um é melhor ou é pior, depende de caso a caso. Mas assim, ó, a juventude, a geração Z, né, que nós temos agora, né, eles querem coisas rápidas para se inserir no mercado rapidamente. E querem que em 4 anos eles fazem 2 cursos tecnólogos e estão atuando em 2 áreas. Enquanto às vezes a gente fica 4 anos, 5 anos num curso e depois descobre que eu poderia ter construído outras competências. Mas posso ficar 4 anos. E depois buscar outras competências, não precisa ser uma outra graduação, mas uma pós-graduação, uma certificação, que a gente já vai ver na sequência. Bem, então o caminho é esse, tá? TICs, políticas educacionais. Vamos entrar um pouco na política. Não tem nada contra, só estou colocando para dar uma cutucada. Qual é a política educacional que nós temos de educação digital no país? Tempos atrás o Ministério da Educação comprou um monte de tablet e distribuiu para os professores dos institutos federais, perfeito? E não capacitou eles. O que adiantou o tablet? Isso é transformação digital? Fica a pergunta. Existe capacitação para esses professores? Até existe. As escolas construíram vários, públicas, né, tanto estaduais quanto municipais, construíram vários laboratórios de informática, e tem hoje laboratórios fechados em escolas, porque não tem um profissional de TI, ou não tem um profissional, não precisa nem precisaria, mas de repente um pedagogo que tivesse sido capacitado a utilizar os recursos de tecnologia dentro daquela escola, para preparar aquele aluno. E para ele chegar lá na frente da faculdade, na universidade, ou na vida profissional, conhecendo tecnologia, porque já veio da base. Não sei se vocês conhecem o livro verde da Sociedade da Informação no Brasil. Foi baseado no livro branco de Portugal. Esse livro já é de 2000 a edição. Se não, tem na internet, abram ele. Ele tem uma teoria definida, uma política de sociedade da informação, da era digital, fantástica nesse livro. Porém, a prática não é isso que acontece. Se nós tivéssemos seguido isso naquela época, nós estaríamos bem mais à frente. E agora nós temos um novo projeto político, Futurice. Viram falar? Não estou falando nem positivo nem negativo, mas já é um passo, pelo menos, do governo pensando nesse novo moderno, desse novo ecossistema de inovação, disrupção e tecnologia. Estão mexendo alguns pauzinhos. Então, muitos questionam qual será o futuro das profissões e o papel dos professores, dos advogados, tá? Frente a tudo isso, né? Na realidade, o contexto está mudando, as pessoas estão mudando, o ecossistema está mudando e nós precisamos mudar sim, porque senão a gente vai ficar para trás. Bem, a transformação ela acontece em diversas vertentes, é o que a gente vem discutindo aqui. Falar em transformação digital e educação digital, nós estamos falando das tecnologias que nós estamos discutindo aqui frente à área jurídica, né? Internet das coisas, inteligência artificial, data science, big data, machine learning. Gente, a inteligência artificial é da década de 50. Ela já acontece vou entregar a minha idade. Em 2002, eu fiz uma especialização em inteligência artificial já na Universidade Federal de Santa Catarina. Lá nós já vimos redes neurais, sistema especialista, raciocínio baseado em casos, algoritmos genéticos, reconhecimento de padrões, já havia todas essas técnicas. Mas
usávamos em alguns projetos de trabalho de conclusão de curso, em diagnóstico médico, em reconhecimento de íris, reconhecimento de fato. Naquela época a gente já discutia, só que não tinha tanta visibilidade. O boom da inteligência artificial aconteceu agora faz uns 2 anos, mais ou menos. E já se discutia na década de 50, nos Estados Unidos, e agora que está sendo esse boom tudo a nível mundial, e principalmente no Brasil. Mas temos como correr atrás? Temos. Temos que arregaçar as mangas e aprender, estudar. Bem, então é isso nesse momento. Esse tipo de papel, o profissional tem que trabalhar e buscar resultados nessa mudança. O grande objetivo da educação digital é a transformação. Aqui falando algumas coisas também, vamos tocar mais para frente. Bem, com tudo isso, as universidades e as faculdades precisam se reinventar. Isso é muito importante. Por quê? Porque aquilo que eu já falei, o aluno não vai querer ir para uma sala de aula no mesmo modelo de séculos atrás. Ele quer dinamismo, ele quer ser protagonista, ele quer ser desafiado, ele quer ser criticado, ele quer ser crítico do processo. E a transformação digital nos oferece isso, a educação digital. Basta a gente dimensionar e fazer com que isso aconteça. Eu estava lendo da Startse, lançou um e-book, depois eu vou falar um pouco sobre isso também, sobre as edtechs, as novas formas educacionais. E tem eu não lembro do nome agora, mas ele diz que nos Estados Unidos, mais 10 ou 15 anos, numa faixa de umas 4 mil, no mínimo 4 mil faculdades e universidades fecham as portas, se não acordar para esse processo novo da educação 4.0. E isso não vai ser diferente no Brasil. Não vai ser diferente no mundo. Certo? Bem, aqui são umas palavras para vocês pensarem. Isso aqui vale não só para a educação, mas vale para nós como profissionais. Quando a gente trabalha com educação 0.0, com educação digital, com ecossistema de inovação, tecnologia, a primeira coisa que nós temos que mudar é o nosso mindset, ou seja, a nossa forma de pensar, nossa forma de enxergar as coisas e nos permitir a enxergar as coisas de forma diferente, nos permitir a ser desafiado, sair da zona de conforto, errar, acertar. A inovação o ecossistema da inovação funciona através de errar e acertar, esse tempo todo, que é através daí que a gente aprende. O professor tinha falado hoje de manhã soft skills e hard skills, né? O profissional de hoje, a academia tem que formar competências que vêm com embasamento de expertises teóricas e práticas, mas o ser humano a faculdade também tem que formar o comportamento desse ser humano. E o ser humano tem que buscar essa parte dos soft skills e do hard skills, porque ele tem que se tornar um profissional com competências técnicas e um profissional com competências humanas e habilidades humanas. Isso é fundamental na era de hoje, na era digital. Você saber compartilhar, você saber se correlacionar, você saber falar, você saber trabalhar em equipe, gente. O segredo é esse. Não funciona mais nada sozinho. Disrupção, transformação, interação fundamental, network. Isso que nós estamos fazendo aqui, ó. Network é o grande segredo das coisas. De que forma que a gente pode? Multi, interdisciplinaridade, colaboração. Então, essas palavras são palavras que vocês podem buscar aqui, entendê-las melhor e se aprofundar. E, além disso, eu puxei 2 coisinhas interessantes para a gente entrar no adendo sobre os makerspaces e os hackerspaces. São laboratórios hoje bastante utilizados em algumas universidades já, em algumas faculdades, e às vezes até por algumas organizações, que trazem a interação de pessoas de diversas áreas, interagindo, construindo e aprendendo junto. Isso é muito interessante. Nós temos coisas bastante interessantes aqui na nossa região. Eu vou dar um exemplo. Deixa eu só voltar a falar sobre esse hackerspace. Por exemplo, a Universidade Federal tem um laboratório de hackerspace aqui, chamado Tarrafa. Entrem lá e acessem para vocês verem que interessante. Vocês podem participar dele também. É muito interessante esse Tarrafa. Mas voltando aqui ainda da educação,
Nós, da Faculdade de CESUS, que eu sou, como o professor já falou, lá eu coordeno o curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, lá na Faculdade de CESUS, que de Gestão da Tecnologia da Informação também, a gente vem bastante atento a esse processo de ecossistema de inovação e a gente faz parte da rota da inovação, que foi construída definida pela ACAT, Associação Catarinense de Tecnologia, aonde nós temos uma parceria através de um projeto Link Lab, e lá a gente leva os nossos alunos, os nossos cursos, para fazer uma transformação digital, uma educação digital e uma disrupção através dos modelos de educação. Nós temos um laboratório de gestão e inovação pública aqui na unidade do centro, que a gente está fazendo uma parceria já, os alunos dos cursos trabalham junto com a Secretaria de Desenvolvimento e Tecnologia da Prefeitura, ou seja, resolvendo as dores da Prefeitura junto a gente. A gente tem uma pré-incubadora de ciência aberta. Então, na realidade, a Faculdade de CESUS, que também junto com o curso de Direito, nós temos o professor Potiara, que está aqui, né, professor, que é coordenador também adjunto do curso de Direito, e os cursos de Direito e o curso de Tecnologia da faculdade, a gente senta, nós coordenadores, nós núcleo de docente estruturante, e a gente está repensando, redesenhando os projetos pedagógicos, as matrizes curriculares, de todos os dois cursos, de forma que eles conversem entre si. Advocacia e tecnologia. Então, falei, e pessoal, para vocês se transformarem digitalmente e conseguirem entrar nesse mercado, nesse ecossistema, faça o seguinte, visitem esses lugares, e nós temos muito aqui em Florianópolis. Tem Impact Hub, que tem 3 Impact Hubs aqui na nossa região. Tem a Midtech, que é a 5ª maior incubadora de tecnologia do planeta, que fica dentro da CAT. Tem os verticais da CAT. Tem o Via Estação de Conhecimento na UFSC. Tem o Sapiens Park, Parque Tecnológico Alfa, CERT, Corporate Park. Nós temos um projeto do governo estadual para desenvolver 13 parques tecnológicos do estado de Santa Catarina. Já tem 2, eu acho, que é o de Lages, o Parque Óleo, o de Jaraguá também, acho que já está pronto, né? Ou é Joinville, se eu não me engano. Jaraguá, aonde ciência aberta, ele está lá à disposição para qualquer advogado, qualquer profissional, e se quiser montar um escritório, ir lá conversar, discutir disrupção, discutir transformação digital, discutir ecossistema de inovação e tecnologia. Temos tudo isso disponível no nosso estado, nas nossas proximidades. São todas essas dicas que isso aí fica para vocês correrem atrás. Eu estou trazendo, em vez de trazer, como alguns outros palestrantes trouxeram alguns livros de autores renomeados, o que eu trouxe? Eu trouxe um e-book. Por quê? Eu sou fanático em e-books. Eu baixo vários e-books e seleciono aqueles que são bons. O e-book me dá uma parcialidade meio que superficial do assunto, mas a partir dali eu posso me aprofundar e buscar os melhores cursos e as melhores formas. Esse aqui é muito interessante, é Renovo, que é o e-book de Habitats de Inovação aqui do VIA, que trata ecossistema, cidade inteligente, cidades sustentáveis, distrito de inovação, núcleos de inovação, incubadoras, pré-incubadoras, co-work. Nossa, tem muita coisa interessante. E é uma leitura gostosa. Advogado 4.0, rapidinho, que eu já estou no meu tempo, né? Bem, como a professora deixou lá a pergunta para nós, quais são as competências? Tudo que eu vou falar aqui vocês já sabem. Eu só estou reforçando para que vocês comecem a repensar ou fortalecer ou buscar melhorar essas competências, porque são as competências básicas para vocês se tornarem advogados mais competentes e eficientes dentro dessa Era 4.0. Tá? Aqui eu só coloquei um exemplo sobre um software que estava, uma aplicação criada por um jovem de 19 anos, o Donald Pay, que resolve um problema que ele tinha, e um cara lá de 19 anos foi buscar a solução para isso. Por quê? Foi buscar a relação do direito com a tecnologia, mostrando nesse sentido. Olha só, hoje, o que vocês têm que estar atentos? Sobre as Legal Techs, ou Lautechs, que são coisas importantes, se informar sobre isso, buscar competência sobre isso. Por quê? Porque informações sobre automação de gestão de documentos, sobre analytics e jurimetria, sobre recursos de conciliação online, sobre automatização de acordos. Tudo isso são informações que levam um advogado 4.0 e competências que ele tem que buscar, certo? Deixa eu passar aqui.
Conhecer sobre inteligência artificial, ciência de dados, ter noções dessas competências, dessas áreas, para que você possa construir competências. E, principalmente, o que eu quero falar aqui? As universidades precisam atualizar de forma disruptiva os projetos de cursos, dos cursos de direito, trazendo novas tecnologias para dentro. Isso vale para as outras áreas, como a gente está discutindo direito aqui, eu vou focar no direito, que eu falo ali. E onde é que vocês podem buscar hoje? Quem já é formado ou quem está se formando? Buscar cursos de curta capacitação nas extensões universitárias. A extensão universitária do Brasil está se curricularizando. Então, a gente está cada vez criando mais cursos de extensão, de curta duração, que são capazes de trazer para vocês competências. Certificações e institutos. Isso é importante. A B2L, por exemplo, sobre Lautex e Legaltex, a B2L é se associar a essas organizações. Vivências e ambientes de inovação, todos aqueles que eu mostrei para vocês, isso aí traz competência. Participar de hackathon. O Inova TRT-SC, de 13 a 15 do 9, agora vai ter um hackathon na área jurídica. Tá? Então, assim, a Floripa está tendo o Floripa Conecta, agora, que são vários eventos de inovação, tecnologia e diversas áreas que está acontecendo durante a cidade de Florianópolis. Participar desses eventos, buscar esses eventos, como vocês estão buscando aqui, constrói competências para vocês, no sentido de vocês tornarem cada vez mais profissionais adequados para o mercado. Outro e-book, que é inovação jurídica, o perfil do advogado, também, está ali o link. Depois a gente pode distribuir essa apresentação, né, para passar para o pessoal ter esse aí. Onde ele vê o que você está preparado para o mercado, quais são os perfis comportamentais, importantíssimo, perfil inovador, criatividade, inteligência, gestão, entender as pessoas e ter comunicação acessível. São algumas características para o novo, não só advogado, né, qualquer profissional da área do ecossistema e da tecnologia. Pessoal, para finalizar, eu estou entregando de primeira mão para vocês a primeira conferência catarinense de Lei Geral de Proteção de Dados do Jurídico à Tecnologia. Vou tomar crase lá, perdão. Auditório da Faculdade Cesuz, que eu ainda estou terminando de desenhar, já tenho aqui a Sandra, parceira, Maiara, e já tem alguns outros parceiros. É uma parceria com o Instituto HSI, que é um instituto que desenvolve conteúdos para áreas, e principalmente para a área jurídica, na área de DPO, junto com a Exim, que é a certificadora o professor acabou de receber a certificação da Exim, né? Eu vi lá no... Ela é da Holanda, né? Certificadora da Exim, onde nós vamos tratar nesse evento, vai ser um sábado, dia 21, proteção de dados, quais os impactos nas relações do trabalho, qual é o perfil de DPO profissional, proteção de dados, risco ou oportunidade, LGPD versus inteligência artificial, vai ter uma dinâmica sobre sequestro de dados, e a gente vai sortear alguns cursos, exames e o lançamento de um curso de DPO de certificação via Faculdade Cesuz, que a gente está trazendo esses cursos que acontecem lá em São Paulo para cá, para facilitar a vida de nós catarinenses e a que a gente possa se certificar como DPO. Tá? Qualquer informações, depois é só me procurar que eu tenho informações a mais nisso. Obrigado, isso que eu quero deixar. Existe tecnologia, mas tudo depende de nós, seres humanos. Obrigado, professor. Antes de eu passar a palavra final para os professores, eu vou fazer que nem o professor Cláudio, para não esquecer. Quero agradecer a presidente Sandra, o vice-presidente Gustavo e o coordenador que me fez o convite. Cadê o Léo? Não tá aí. Ah, tá lá, tá chegando, na horinha. E o Leonardo pelo convite de participar dessa mesa. Fiquei bastante lisonjeado e, como todos aqui, aprendi bastante hoje, mais um pouco. Aí eu vou fazer um aviso paroquial, a pedido do nosso presidente da Comissão de Direito Digital de Jaraguá do Sul, o Guilherme, para que os jaraguenses que estiverem presentes aí depois tirem uma foto lá para os nossos veículos e faça sugestão para todos os outros municípios e subseções fazerem o mesmo, que essa repercussão é muito importante para que ano que vem tenha mais gente aqui ainda. Esse auditório vai acabar ficando pequeno, presidente. Ah, é? Então, tá bom, que bom, boas notícias.
Bom, eu já deixei a pergunta para o professor, se era o Monty Python, se era a serpente, depois o professor responde, mas eu vou fazer uma provocação final para o professor Sérgio e para a professora Sleiman, a respeito dessa nossa geração, que tem um monte de letra, um monte de símbolo grego e tudo mais. Mas eu defino normalmente essa geração como a geração mimimi 140 caracteres. É uma geração que a gente não pode discordar, porque eles não sabem responder, e não sabem responder porque só leem 140 caracteres quando leem. No máximo, eles leem o título ou o primeiro parágrafo da notícia e nunca clicam ali no ler mais ou continuem lendo, algo assim. Então, isso me preocupa muito, essa geração mimimi 140 caracteres, e uma parte dessa culpa do mimimi também é do mertiolate, que parou de arder, né? Quando ardia, a mãe dizia, engole o choro, a gente engoliu o choro, agora não tem nem mais choro para engolir porque não arde mais. Não dá nem medo de se machucar, né? A gente não chega escondido em casa. Mas, de qualquer maneira, existe, professor, existe, professora, solução para essa geração mimimi, 140 caracteres, ou vai ficar cada vez mais mimimi e os caracteres vão diminuir? Não sei quem quer responder. Pode começar. Deixa eu ver. Alô? Tá ok? Bem, eu acho que isso tudo vem de uma transformação que tem que ser feita, né? As mudanças estão aí, o mundo digital está aí, a criança touchscreen está aí, né? Porque ela nasce já com o dedinho ali. Mas isso vem de um formato cultural que nós, que detemos hoje a consciência e temos nas nossas mãos a forma de como educá-los e de como transformá-los dentro desse processo, é de levarmos construirmos essa metodologia de transformar e de fazer com que essas crianças sejam educadas e se construam como um profissional de competência para o mercado e para a vida, né? Cabe a nós rompermos de forma disruptiva ao modelo tradicional que não funciona mais, a gente sabe disso, mas tem modelo tradicional que ainda funciona, né? Lá dentro de casa, uma boa chinelada, a gente sabe que funciona, mas também pode levar processo com isso, né? Mas aquele velho modelo antigo, ele funciona, mas existem formas que eu acho que somos inteligentes o suficiente para buscarmos metodologias e modelos alternativos para construir um modelo, um formato diferente de educar essas crianças e mostrar para eles a importância e os valores de uma sociedade digital, de uma sociedade moderna como essa. Eu acho que o caminho tem que ser esse. Tem que partir de nós, pessoas mais velhas e conscientes, capazes de construirmos uma metodologia que seja interessante na formação, da construção dessa nova geração e que eles entendam que isso é o viés para que eles possam se tornar cidadãos e pessoas do bem no futuro. Eu vejo por esse lado. Eu acho que, complementando, eu acho que é esse caminho mesmo, a questão de cultura, uma mudança de cultura, e cultura não se muda de um dia para o outro. E eu vou um pouquinho mais a fundo. A gente faz, eu e a doutora Patrícia Peck, a gente faz um trabalho há muitos anos junto com escolas e educadores e tudo mais. E sempre que uma escola nos procura, a gente faz muita palestra também para alunos, até trabalho em sala de aula, mas eu sempre oriento que o ideal é a gente começar pela equipe de educadores, né? Pelos professores, pela equipe interna, pelos pais também. Por quê, gente? Não adianta a gente ter o discurso bonito e a gente dar o exemplo ao contrário. A gente nunca vai mudar se o exemplo for negativo. Então, eu sempre parto do princípio que antes até da capacitação, a gente tem que trabalhar a sensibilização. É a pessoa entender o que acontece, é sensibilizar o ser humano para que ele tome a iniciativa, para que ele se preocupe. A capacitação é algo mais técnico, é ele realmente conhecer o que diz a lei. A sensibilização não, é ele se tocar, ele saber o que pode acontecer com o outro no sentido, poxa, eu preciso saber me colocar no lugar do próximo. Trabalhar né? empatia, né? Empatia, exatamente. Então, a gente tem a questão aí até do ensino fundamental, ensino médio, quando fala da BNCC, as competências socioemocionais, isso é essencial. Então, é trabalhar, eu tive outro dia discussão com um colega, porque eu sempre falo que a gente precisa trabalhar valores, né?
Sempre. E esse meu colega falou o seguinte, não, o valor não se discute porque cada família tem o seu valor. E eu discordo. Nós temos valores diferentes, mas existe um núcleo comum que deve ser trabalhado e deve ser preservado. Para né? poder viver em sociedade. Para viver, exatamente, a convivência em sociedade. Então, eu acho que é só assim que a gente vai conseguir mudar, e não vai ser de um dia para o outro. O que não pode é desistir. Dizer, outro dia me fizeram uma pergunta, uma pessoa virou para mim e falou assim, ai, mas Cristina, você acha que você vai mudar o mundo? Eu falei, eu não vou mudar o mundo sozinha, não. Juntos nós conseguiremos mudar. Isso vai demorar, eu não vou estar mais aqui, né? Eu acredito, tenho fé que um dia isso mude. Mas uma pessoa que eu consiga ajudar, para mim já faz diferença. É uma questão pessoal isso. Eu não trabalho com direito digital só. Para mim não é uma moeda. Eu consegui conciliar os dois. É uma prática profissional, mas eu me realizo também com o direito digital. Né? E essa, Obrigado, professor. Essa transformação ela tem que começar nas bases, né? Então, essa transformação da educação digital ela tem que começar a trabalhar realmente no ensino básico, fundamental e médio, para que não a gente discutir só isso aqui na esfera superior. A coisa tem que começar lá da base, porque daí vai mudando, aculturando e modificando e automaticamente familiarizando isso para as nossas crianças, para que elas possam se sentir à vontade desse processo. Exatamente. E um outro trabalho que a gente faz e que é muito importante, o que acontece dentro das empresas. As empresas têm se preocupado muito, e aí, volto a dizer, é a capacitação também, mas eles já estão se preocupando com a sensibilização. Quando a gente fala em proteção de dados pessoais, eu volto a dizer, eu falei no meu discurso lá atrás, eu não tenho como desagregar, eu não tenho como, eu, Cristina, não consigo separar isso de segurança da informação. Tá? E as empresas já têm um bom tempo que vem fazendo um trabalho de sensibilização com os seus colaboradores. Por quê? É aquele exemplo que eu utilizei. Não adianta arrumar a casa toda se você não capacitar, se você não orientar, se você não se sensibilizar. Se ele não entender que aquele descuido dele pode sair muito caro. E que sair muito caro não é só questão financeira, é sair muito caro na questão reputacional. E uma empresa, e hoje eu falo que o profissional e o pessoal casou, teve um casamento e não tem separação, não consegue separar. A gente tem que saber separar a nossa postura profissional e pessoal, mas a sociedade não separa. Se a empresa que você trabalha tiver um escândalo, se manchar a reputação, vão olhar para você na rua e falar, nossa, você trabalha naquela empresa. E o inverso também. Né? Agora, se a empresa tem uma boa reputação, nossa, né, já abre o sorriso, você trabalha lá. Se a reputação do profissional também mancha, esse profissional trabalha em qual empresa? A gente tem N exemplos de incidentes que eu digo corriqueiros, de difamação, de alguma postura, corriqueiras entre aspas, né? Mas que quando sai na mídia, sai como? Fulano de tal da empresa tal. A sociedade não desvincula, não tem jeito. Né? Então, a capacitação e a sensibilização enquanto profissional também. E o que tem acontecido é o inverso. Né? Então, acaba indo as empresas acabam fazendo esse movimento e da empresa acaba levando para casa. As escolas começam a fazer esse movimento e os próprios filhos também levam para casa e cobram dos pais. Né? Então, acho que é por aí mesmo que a gente vai buscando a mudança da sociedade. Perfeito. Professor? Pois é, o que eu fui falar, né, já falaram. A transmissão de valores, a gente vive num momento onde existem pessoas que viveram nesse mundo aqui e não tiveram contato com a internet, ela sem existir. Existiram pessoas que surgiu a internet e ela, por opção ou por oportunidade, não manuseou. Existem pessoas que compulsoriamente adotaram a internet e existe essa nova geração que já nasce com a internet as a service, né? As a service, verdade. E aí, todo mundo sabe que a internet é as a service. É como um padrão. A internet ela é como ar hoje para essas pessoas que nasceram com a internet. Um exemplo claro
não só a internet, mas quando você falou a geração touchscreen. Eu tenho um sobrinho que eu ensinei a jogar um jogo FPS há 22 anos atrás, né? E aí, pegou o mouse aqui, já começou a manusear e já começou a usar o jogo. Perfeito, ainda vou dizer o jogo, né? É o Duke Nukem. Alguém jogou? Quake 1, alguma coisa? Pronto. Beleza. Pois é. Eu não jogava nessa fase que era fácil não, por isso que eu não escutava esse termo. Eu jogava no hard, entendeu? Com licença. Aí, tá vendo aí, pessoal, como é que o cara descobre? O cara vai jogar o Piece of Cake, a fase assim, muito difícil, médio, fácil, muito fácil, aí Piece of Cake, era aquele que escolhia. Só escutar o VC Audio, né? Vamos lá. E aí, pessoal, o meu filho, ele, para jogar um FPS agora, eu coloco pelo manusear o mouse, e às vezes ele vai manusear e fica movimentando a cabeça, esperando que tenha aquele movimento, resultado do touchscreen. Ou seja, até os jogos vão ter que se reaprender. Então, não é uma questão que um sabe e o outro não sabe. Um nasceu, não tinha internet, não tinha computador, e surgiu, e ele utilizou. Ou seja, ele teve 2 níveis de experiência. E o nível de experiência novo já é assim. E respondendo à pergunta do Python, na própria logomarca tem um olhinho lá, então é uma cobra. Tá? É uma possibilidade, né? Eu não li, mas na logomarca tem um olho. Eu não imagino que tenha um olho no monte. Cleober, pode ser um olho que diz, quando o cara diz, eu estou lá no olho da árvore. Pode ser também, a serpente, né? Ou Monty Python, a origem do nome Python? Ninguém sabe. Procura no Google. Lá. Vai pro oráculo. Quando o professor Cláudio falou, eu perguntou a primeira pergunta, quem já ouviu falar de Python? Eu levantei a mão. Quando ele perguntou quem sabe o que é Python, eu não levantei, porque eu não sabia o que ele se referia. Se era Python ou a origem do nome Python. Então eu pesquisei aqui, o criador da linguagem Python se inspirou no grupo Monty Python para nomear... Olha aí. O grupo Monty Python usou a palavra, usou uma palavra ao acaso, uma palavra pela sonoridade. Curiosamente também é o nome da cobra que no Brasil chama piton. Aí. Vai na mesma linha da origem. Pois é, então o olhinho é um fake news. A teoria da... Na própria logomarca. Fake news, a Fake origem news. da palavra spam também é do Monty Python. Então, Monty Python e os nerds estão aí, né? Pessoal, alguém mais vai falar aqui? Eu queria só um último... alguém... Não. Só antes da foto, que o professor João Dizer gosta que o da Python foto. existe por causa do C, tá? Tá? Se não fosse o C, não tinha Python. O professor falou do filho que mexe a cabeça, mas não sei se alguém já flagrou algum amigo ou já se flagrou tentando passar foto em alguma revista. Chegar a foto da revista, teve gente aí que fez aí, né, ou ampliar a foto da revista. Eu já vi gente fazendo isso, né? E tem mais gente que fez aqui pelos sorrisos, né? Bacana. A gente tá numa fase intermediária. Professor, então a foto? Pois é. Ele quer tirar Pessoal, vez passada, né? Eu acho que todos os CNDD, todos os CNDD, eu fiz uma selfie. E novamente quero fazer essa selfie. Quem não quiser aparecer, você pode botar a mão assim, tá? Ou se retirar, porque a gente vai publicar essa foto. Então, quem sair na foto tem a permissão. Antes, uma salva de palmas para os palestrantes, por favor. Então vamos na selfie? Da onde tira essa selfie? Pega toda essa galera? Pega. Pessoal, todo mundo levanta os braços e sorriso largo para dizer que o painel foi legal. Gostaram do painel, boa ideia. Ou assim, ó. Pessoal, levanta os braços, é sério mesmo. Vou fazer um pau de selfie natural. Não sei se é possível mais pra lá. Pessoal, levanta os braços. Ficou top. Mas a gente quer essa foto. Exatamente. Tá aqui, ó. Vai pegar.
Isso é o pau Isso se chama pau de serra inteligente que vê o outro lado.